Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus de maravilhas, aleluias. Quão lindo é e quão bom é sentir a presença de Deus, né, irmãos? Aleluia, Jesus. E Deus, Ele se faz presente, aleluias. Salmos de número 107, aleluia, Jesus. Somente Tu és santo, Deus. Santo, santo e fiel és o Teu nome, meu Pai. Que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Salmos de número 107, a partir dos versos de número 11. Aleluias. Que diz assim a palavra do nosso Deus. 107, versos 11. Por isso que se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferros. Aleluias, amém, igreja? Pode se assentar no nome santo do Senhor Jesus. Aleluias, Deus de maravilhas. Este salmo, igreja, aleluias, ele retrata muito bem a bondade de Deus para com a vida do seu povo. Aleluia, Jesus. Um verso a qual falava da proteção do Senhor, falava sobre o agir de Deus, o socorro dele na vida, aleluia, Jesus, do seu povo, na vida do povo de Israel, dos judeus, a qual o Senhor separou uma nação para Ele. O Senhor os escolheu, aleluias, assim como Ele escolheu a mim, assim como Ele escolheu você, aleluias. Mas todas as vezes em que um povo se achava no direito e no dever, eles se rebelavam contra a palavra do Senhor. Deus sempre, aleluias, quis que o seu povo seguisse a sua palavra, em obediência, em amor, em retidão. Porém, o povo era um povo a qual estava momentos com Deus e em momentos já não queriam mais saber de Deus. Viravam as costas para o Senhor. Quantas e quantas passagens, igreja, nós encontramos falando sobre a nação de Israel, a qual não dava-se ouvidos à palavra do Senhor. Não davam-se ouvidos aos profetas de Deus. Aleluias. E por essas razões, quando o Senhor ajuntava o seu povo, eles estavam muito bem, obedientes. Daí a pouco eles começavam a se rebelar contra Deus, adorando a outros deuses, prostituindo-se, fazendo tudo aquilo a qual ia
contra a palavra do Senhor. Tudo aquilo a qual o Senhor não se agradava. E quando era que havia abundância, o próprio Deus tornava as cidades em assolações, tornavam as cidades desertas. O próprio Deus permitia que nações viessem até a nação de Israel e saqueavam, roubavam, matavam e até mesmo levavam muitos cativos, presos, acorrentados. Era a vontade de Deus? Não, não era a vontade do Senhor. Mas por motivos das consequências a qual o povo virava as costas para Deus, se esqueciam do Senhor e praticavam atos terríveis, atos a qual subia as narinas de Deus como ira. O Senhor se irava das atitudes do seu povo, e por muitas vezes o Senhor os castigava, porque o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é um Deus de justiça. E quando o Senhor castigava o seu povo, era quando Ele permitia que as cidades fossem tomadas, as cidades de Israel. Às vezes levavam-se os filhos, levavam-se os bens, as cidades ficavam em escombros, em destruições. Aqueles que tinham abundância em gados, em celeiros, tudo era roubado. E quando aquele povo via que não tinha mais solução, que não tinha mais para onde ir, não tinha mais a quem recorrer, eles se lembravam, aleluias, do grande poder do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. É tanto que a Bíblia diz: e clamavam ao Senhor nas suas angústias, diante das suas necessidades. Aleluias. E o Senhor, igreja, qual não se esquece de nenhum dos filhos teus. Todas as vezes em que a nação de Israel se juntava como povo, fazendo jus, como povo escolhido do Senhor, quando eles se levantavam em oração, quando eles se levantavam em clamor a Deus, o Senhor não se esquecia deles. Aleluia. O Senhor sempre ia com o seu braço forte, os tirava do lamaçal, limpava eles, tirava as correntes que os prendiam. Aleluias. Porque muitos deles eram levados cativos como escravos, um povo a qual o Senhor já havia libertado, mas pelos seus pecados, os outros reis, as outras nações, os levavam como cativos, acorrentados, faziam trabalhar como escravos, às vezes sem ter direito o que comer, longe das suas famílias, porque as famílias
Mas quando eles se lembravam do Senhor, o Senhor novamente tirava eles da lama, tirava eles do sofrimento, aleluias, quebrava os cadeados, quebrava as prisões que os mantinham presos, cativos, e o Senhor novamente ajuntava o seu povo, a sua nação, aleluias, limpando eles de todo aquele pecado, perdoando eles de tudo a qual eles haviam transgredido. Aleluia, Jesus. Muitos, igreja, talvez não se encontravam mais nem mesmo com esperança ou expectativa de vida, porque a Bíblia fala que o Senhor os resgatou, que o Senhor quebrou as correntes, que o Senhor os tirou da sombra da morte. E quando se diz da sombra da morte, igreja, significa que já não há mais quase esperança. Significa quando olha para um lado, quando olha para o outro e vê que não há mais saída, que não há mais quem o ajude, porque a palavra do Senhor diz que quando eles desprezavam a palavra de Deus, quando eles desprezavam os conselhos do Senhor, eles tropeçavam, eles caíam, e não havia ninguém que os ajudasse. Porque, igreja, era permissão do próprio Deus, para Ele mostrar ao seu povo que sem Ele não há outro caminho, sem Ele não há outra salvação, que sem Ele não há quem o ajude. Ele queria mostrar ao seu povo que somente Ele é o Deus que nos liberta de todas as angústias, de todos os pecados. Somente Ele é o Senhor que nos liberta. Aleluia, Jesus. Todas as vezes, igreja, porque não foram poucas as vezes em que o povo de Deus foi levado cativo como escravos para trabalhar para outros reis, às vezes somente pela comida. Todas as vezes em que havia um arrependimento daquele povo, o Senhor entrava em providência. E quando Ele entrava com a providência dele, igreja, o Senhor, Ele fazia por completo. Aleluias. Aonde era tristeza, onde era luto, o Senhor trazia alegria. Aonde não se havia mais festa, o Senhor fazia com que o seu povo festejasse. Aleluia, Jesus. Imagina, igreja, uma grande nação, um grande povo sendo levados cativos, cidades sendo destruídas, casas arrombadas, todos os seus bens levados, separados da sua família, muitas vezes passando por fome, por sede, muitos doentes, afligidos, muitos morrendo. E aí, de repente, eis que surge novamente uma nação unida de novo. Aquilo que era escombros, que era desertos e assolações, o Senhor torna novamente em abundâncias. Aleluia, Jesus. O Senhor novamente dá em abundância gados. O Senhor novamente faz abundantemente os celeiros. Aleluia.
O Senhor novamente coloca nos lábios um cântico novo. Aleluias. Igreja, essa passagem, ela nos traz uma grande lição de quem somos nós e de quem é Deus. Nós somos um povo, uma nação escolhida pelo Senhor. Cada um de vocês que está aqui nesta noite foram escolhidos por Deus. Porém, Deus, Ele não nos obriga a servir a Ele. O Senhor, Ele não nos força, mas Ele nos instrui através da Sua palavra como devemos caminhar com Ele, como devemos prosseguir com Ele até o dia de nos encontrar com Ele. Aleluias. Glória a Deus. Muitos às vezes procuram se rebelar contra a palavra de Deus. O Senhor nos levanta, aleluias. O Senhor nos limpa, nos chama de filhos, cuida de nós. E às vezes nós nos rebelamos contra a palavra dele. Rejeitamos os conselhos do Senhor. Como assim, Paulo? Todas as vezes, irmãos, a qual na palavra está escrito, aleluias, não servirás a dois senhores, porque agradarás a um e ao outro desagradarás. E nós, às vezes, eu digo no sentido geral, cocheamos em dois pensamentos. Hoje eu estou na igreja, cantando, louvando, pregando, ministrando, sapateando. Um exemplo. E amanhã eu estou nas redes sociais, nos meus status, colocando músicas a qual não agradam ao Senhor. E até mesmo usando os próprios lábios que ontem estava adorando ao Senhor, no outro dia está adorando música do mundo. Cocheando a igreja em dois pensamentos, servindo a dois deuses, porque quando você adora um e você adora o outro, porque está professando com os mesmos lábios músicas a deuses diferentes, está prestando adoração a dois deuses. Pode não ser de coração, mas se você professa com os seus lábios, há consequências. Sabe por quê, igreja? Porque o nosso Deus, Ele é ciumento. Ele não divide. A glória dEle, a adoração é só para Ele. Quando Ele nos chama, Ele nos santifica, Ele nos purifica. Tudo nosso tem que ser santo. Aleluia. Não podemos servir a dois deuses. E às vezes nós deparamos com pessoas desta forma. Hoje eu estou na igreja bem vestida, bem vestido. Amanhã eu estou nas minhas redes sociais mostrando a minha barriga, o decote, às vezes até mesmo sem blusas.
mostrando a nudez do corpo, igreja. Coisa que é para ser mostrado somente no íntimo. E às vezes escancara, eu estou falando de crente, escancara para todo mundo ver. Coisas a qual para o Senhor tem que ser resguardado, com cuidado, com zelo. Aleluias. Hoje eu estou glorificando ao meu Deus que estou uma bênção. Quando chego dentro de casa, é xingando o marido, xingando os filhos, xingando a esposa, é palavrão para todo lado. Desperta, igreja. Aleluia! O nosso Deus é o Deus que liberta. Aleluias, que nos transforma. Aleluias. E nós precisamos, igreja, todos os dias de libertação. Todos os dias de uma transformação. Não estamos aqui brincando de ser crentes. Um dia eu estou com Deus, outrora eu já não estou mais. Todas as vezes em que o povo judeu, eles brincavam com Deus, eles sofriam penalizações, que era o castigo do Senhor. Porque, igreja, era a consequência que eles mesmos traziam para as vidas deles. Sofriam pelo pecado da desobediência, que é o que mais nós encontramos no meio do povo de Deus, é desobediência contra a própria palavra dele. Aleluias. Quando Deus diz: amai ao seu irmão, amai. E às vezes nós odiamos. Ao contrário, ao inverso da palavra. Isto é, desprezar a palavra do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos ao contrário da palavra de Deus é desprezar a palavra dele. Se eu tenho conhecimento de que a palavra do Senhor diz X e eu quero fazer como Y, então eu estou distorcendo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz: não estejam em bebedices como beberrões, pois não alcançarão o reino dos céus. Meu Deus, aleluia! E aí nós queremos brincar com a palavra do Senhor, mas é só um golinho. E de golinho em golinho perde-se o controle e vira bebedice, vira pecado. Se a palavra do Senhor diz: não tenhais relações sexuais antes do casamento, Oh Deus, tu és poderoso! fornicação, mas é só uma vez. De uma vai para duas, de duas vai para três, e vai só se aprofundando no pecado. É desprezar a palavra de Deus, é desprezar os conselhos do Senhor. Deus, maravilha! Mas eu tento,
Paulo, mas eu não consigo. Consegue, igreja? Aleluia. Consegue, porque o Deus que você serve é maior do que o seu pecado. Glória a Deus. O nome do Senhor há poder. No nome do Senhor há poder. Você tem uma escolha antes de aceitar o pecado. Você tem uma escolha antes de praticar o erro. Deus, Ele já te deu a autoridade de você repreender no nome dEle. Porque a Bíblia diz que tudo quanto fizer, façais no nome do Senhor Jesus. Se você vai repreender, repreenda no nome do Senhor Jesus. Não repreenda no seu nome, porque realmente não vai haver nada. Mas quando nós repreendemos no nome do Senhor Jesus, há poder. Aleluia. Paula, mas eu não consigo vencer o vício. Como não, igreja? Se o próprio Deus que você serve, aleluia, é o Deus libertador. É o Deus que nos liberta de todo. Eu não estou dizendo de alguns, de todo o pecado. Aleluia. O sacrifício que Ele fez na cruz foi em vão. O sangue que Ele derramou na cruz por mim e por você, para que os nossos pecados fossem anulados, perdoados, foi em vão, igreja. No sangue do Senhor Jesus há poder. Aleluias. Aleluias. Através dele, Ele nos vivifica, Ele nos perdoa, Ele nos lava. Aleluias. Não importa qual seja o seu pecado, não importa se é prostituição, se é vício do álcool, se é vício de drogas, se é vício da mentira, não importa, igreja. Ele é o Deus libertador. Aleluias. Não é aquele Deus de barro que o próprio ser humano faz com as suas mãos, não. É Ele que nos molda. Quando nós precisamos de libertação, é Ele que nos molda, que nos transforma, que nos modifica. É Ele. Aleluias. Paulo, mas eu pequei contra a palavra do Senhor. Eu sei que eu estou errado, mas eu não estou conseguindo me desprender do pecado. Não consigo abandonar as velhas práticas. Quando nós queremos, igreja, quando nós queremos, e nós clamamos ao Senhor, assim como o povo de Israel, eles clamavam. Nas suas angústias, eles clamavam a Deus. E Deus os libertava. Aleluia. Deus, Ele mudou? Não. Deus, Ele é o mesmo. Se Deus, Ele transformava antes, Ele transforma hoje. Se Deus, Ele libertava antes, Ele liberta hoje. Aleluias. E às vezes nós queremos, igreja, limitar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos ficar no acomodismo. No acomodismo de estar no pecado e continuar
E nós sabemos que a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. É a única coisa que nos afasta de Deus. Isso não significa, igreja, que Ele não esteja de braços abertos para qualquer momento que você começar a clamar, Ele estender as suas mãos e te ajudar. Porque a graça do Senhor, a misericórdia dele, igreja, é maior do que qualquer pecado que cometemos. A bondade do Senhor, a fidelidade dele para com as nossas vidas, mesmo que nós não somos fiéis a ele, mas ele é fiel a nós. Mesmo que nós às vezes só viramos as costas para Deus, o Senhor, ele continua assim, de braços abertos, dizendo: vem, filho meu, vem, filha minha. Eu só estou esperando o aquebrantamento do seu coração para eu agir. Eu só estou esperando você clamar a mim, pedir perdão, para que eu entre em ação e faço desses escombros caídos, dessa cidade que está em assolação, dessa tristeza, tudo novo, para colocar em seus lábios um cântico novo, erguer a sua cidade, a qual às vezes está caída, erguer tudo novamente, colocando no lugar. Aleluias. Trazer bonância àquilo a qual já não existe mais. Tirar as angústias, os medos, as aflições. Porque tudo isso são às vezes coisas que nós causamos em nós mesmos. Angústias, tristezas, lamentações, por culpa dos nossos pecados, vem a falta, aleluia, Jesus, aquele vazio de Deus, e acaba nos trazendo angústias. Muitas das vezes, igreja, são angústias de preocupações que nós temos de ver em outras coisas. Já são as angústias normais do dia a dia. Mas há angústias da alma que às vezes nós mesmos causamos. Mas quando nós clamamos ao Senhor, igreja, aleluia, não tem angústia, não tem sombra da morte que impeça, não tem cadeias, não tem cadeados, não tem prisões que impeçam o agir de Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus é o Deus dos deuses. Não existe outro igual. É o Deus dos deuses, igreja. Aleluia. E é a Ele que nós servimos. Nós temos que insistir e persistir na caminhada com Cristo. Seja ela difícil, seja ela não difícil, mas nós temos que insistir. Porque Ele é o único que nos salva, Deus. Ele é o único que nos tira de todo engano. Quantas vezes, igreja, estamos presos na cegueira espiritual? Não vemos, não enxergamos.
Senhor quer tirar essas prisões. O Senhor quer tirar as cegueiras espirituais dos olhos do povo dele. O Senhor quer tirar as escamas dos olhos. Libertação, igreja, significa voltar para si mesmo e ver que você está errando não é o seu irmão. Ver que você precisa ser liberto. Não é o que o meu irmão, a minha irmã está precisando, é certo que nós devemos orar por cada um. Nós devemos orar por todos. Mas não fique apontando qual é o irmão que precisa de libertação, porque às vezes a maior libertação está faltando em nós. Aleluias. A maior libertação está faltando em nós. Aleluia, Jesus. E eu quero falar com a igreja que, ora, igreja, em prol de libertações de maldições hereditárias. Ore para que Deus ele interrompa todo o ciclo, que pare todos os ciclos de maldições hereditárias em você, para que Deus ele rompa. Às vezes nós não sabemos por que consequências vêm sobre as nossas vidas quando nós estamos andando certinhos com Deus, alinhados com o Senhor. Às vezes são coisas lá de trás, que a nossa geração passada já fez, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, e às vezes nós não sabemos. Ore para que Deus ele quebre todo o ciclo, porque quando nós vemos para a casa do Senhor, o Senhor ele nos liberta de todo mal, ele quebra as maldições. Mas se nós voltamos de novo a dar brecha, as maldições elas voltam de novo. Tudo aquilo a qual o Senhor já tinha te libertado, o inimigo ele acha brecha e novamente ele começa a ir colocando as maldições de novo. Aleluia. Então ore, igreja, para que tudo seja interrompido, para que o inimigo ele não fique brincando com o seu corpo, para que o inimigo ele não fique brincando com a sua mente, com a sua boca. O seu corpo é santificado ao Senhor. Você é templo do Espírito Santo. A sua mente é do Senhor Jesus. Não deixe que o inimigo ele brinque com a sua mente. Os seus lábios são consagrados a Deus. Não deixe o inimigo estar usando os seus lábios para proferir palavras de maldições. Como foi orado hoje, a pastora orou hoje, que às vezes nós falamos pedindo ao Senhor perdão, porque às vezes nós falamos coisas que não devemos falar e precisamos vigiar. Os nossos lábios são do Senhor. A nossa boca é para abençoar e não amaldiçoar, igreja. Esses dias eu vi um relato de um pastor, a qual ele falava que havia um irmão na igreja que tinha o seu filhinho, e quando o filho iria se alimentar, comer ali o almoço, a janta, a comida, sempre ele deixava migalhas cair pelo chão. E o pai, ali na sua ignorância, falava: que menino porco, toda vez que come deixa a comida cair pelo
chão, que porquice. E ali continuamente, porque uma criança às vezes ela não tem domínio das mãos, deixa mesmo alguns grãos cair no chão. E todas as vezes que a criança comia, que deixava alguma coisa cair, ele chamava a criança de porca. E um dia alguém bateu em sua porta, ele havia ali colocado a comida no prato da criança e deixou a criança lá, comendo. Só que antes dele sair, que ele olha, a criança já tinha deixado ali algumas migalhas cair no chão. E ele vira para a criança e diz: seu porco, você está fazendo a porquice de novo. E sai. Saiu e foi conversar com a pessoa a qual tinha batido a sua porta. E quando ele volta para a cozinha, a criança estava possessa por um demônio, a qual era um espírito realmente de porco, que a criança jogou a comida no chão, fez uma lavagem e estava se lambuzando com aquela comida, como se realmente fosse um porco. O poder, da palavra, dos lábios. O poder dos lábios. Tudo aquilo que você profere de bênção ou de maldição, ela tem poder. Aleluias. Amém, igreja? Foi a palavra a qual o Senhor, Ele me direcionou nesta noite. Aleluia, Jesus. Fui pega novamente de surpresa, porque não era eu que iria trazer a palavra do Senhor hoje, mas eu creio que tudo é conforme a vontade e o querer dele, quando nós colocamos as coisas nas mãos de Deus. Aleluia, Jesus. Hoje foi apenas o primeiro dia, igreja, e teremos na próxima sexta-feira o segundo dia de campanha de libertação, a qual nós iremos estar aqui levantando um clamor em prol do nosso emocional, para que Deus, Ele quebre as cadeias da ansiedade, as cadeias da depressão, as cadeias do estresse, do nervoso, para que Deus, Ele traz a calmaria nos nervos da sua igreja. Nós iremos estar aqui levantando um clamor, para que Deus, Ele esteja quebrando essas correntes emocionais, prisões da alma. E nós cremos que Deus, Ele já fez o grande agir nesta noite, e que Deus, Ele fará muito mais em nossas vidas. Amém? Nós pedimos aos irmãos que continuem orando por nós em nome do Senhor Jesus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade.